que o nosso próximo programa da semana que vem vai ser uma referência a uma data muito importante para a saúde pública do mundo, uma ode à ciência, que é o dia 24 de março, o Dia Mundial do Enfrentamento da Tuberculose. Esse dia 24 de março foi o dia em que, em 1882, um pesquisador alemão de nome Robert Koch, ele convocou a Academia de Ciências da Alemanha para divulgar, para revelar que ele tinha acabado, o seu laboratório tinha acabado de descobrir o que causava aquela doença, que foi uma doença tão impactante que disse que matou mais de metade da população da Europa do século XIX para trás, né? Então foi uma conquista extraordinária, porque não se tinha noção de por que tantas pessoas morriam por problemas pulmonares, com perda de sangue, tanto que ela era chamada de peste branca, porque as pessoas ficavam anêmicas e aí as mucosas e a própria pele tinham uma coloração brancacenta. Então era peste branca. E apesar dessa descoberta fantástica, o mundo ainda conviveu durante décadas com a tuberculose tendo o mesmo impacto, porque ele descobriu a causa, mas não descobriu a cura. Essa revelação, portanto, foi em 1882, e em 1905 o Robert Koch recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Ele faleceu em 1910, 5 anos depois, mas até hoje nós chamamos a bactéria com o nome dele, bacilo de Koch. E a gente usa duas letrinhas, que é BK. Então, às vezes, o bacilo de Koch também dá nome à doença, né? A gente fala assim, no jargão, fulano está com BK, que ele está com uma doença tuberculose provocada pela bactéria que tem o nome e sobrenome Mycobacterium tuberculosis. A descoberta da primeira medicação só aconteceu na década de 40 do século XX, ou seja, 60 anos depois da revelação do Robert Koch, e por curiosamente, nós temos falado muito nesse país hoje, mas por um médico, um pesquisador da Ucrânia. Ele mudou-se para os Estados Unidos, ele se naturalizou americano, então ele é um ucraniano-americano, e ele descobriu a primeira medicação eficaz para tratar o BK, que foi a streptomicina. O nome dele é Selman Waksman. E esse Selman Waksman também recebeu um Prêmio Nobel de Medicina em 1952. Então, a tuberculose tem 2 Nobel, o que descobriu o agente causador e o que descobriu a primeira medicação. A streptomicina ainda existe, usada hoje em dia em situações muito especiais, mas então dia 24 é o dia que o mundo inteiro celebra a data. Nós estamos hoje inseridos num movimento global, algo pretensioso, mas cujo mote é juntos pela eliminação da tuberculose. A gente falava muito em erradicação antigamente, a gente falava muito em controle, havia um enfoque bem nessa nomenclatura. Não se falava em eliminação. De uns anos para cá, passou-se a adotar essa terminologia, que eu acho uma coisa pretensiosa, ambiciosa, mas desejável, evidentemente. Como a tuberculose ela é uma doença multifatorial, a gente não tem muitas vezes o controle sobre muitos dos fatores, como, por exemplo, um fator simples, o envelhecimento da população. O fato da população que antes morria
nos séculos anteriores morria às vezes com 40 anos de média, hoje você já está chegando em 80. Então o risco de você pegar fazer com que aquela bactéria se desenvolva em 80 anos, você pode se contaminar com 1 ano de idade e só adoecer com 80. Então, quanto mais a gente envelhece, mais aumenta o risco. A tuberculose também é uma doença, é um indicador social, né? Então, se você tem fome, você tem queda nas defesas, queda na imunidade, e as bactérias que 1/3 da população tem a bactéria guardadinha, e só 5% adoece até morrer. Mas a bactéria guardadinha ali, se a pessoa tem algo que faça a sua imunidade baixar, essa bactéria pode então, se está dormindo, pode acordar e se multiplicar. Então, bom, enfim, eu não sou muito crítico, eu já fui crítico em relação a esse termo de eliminação. Hoje eu acho que é uma coisa até psicológica, né? Uma coisa de ânimo, a gente imaginar que a gente pode realmente eliminar a doença se muitas coisas forem feitas. Então a gente tem que lutar para que essas muitas coisas sejam feitas. Então, no sábado que vem, o tema do programa vai ser esse. Nós vamos dissecar essa doença e falar efetivamente sobre a possibilidade de eliminá-la.